Olá pessoal, tudo bem? Bom, já faz um bom tempo que eu não gravo nenhum vídeo, especialmente agora nessa ocasião, né, que a gente tá vivendo, o mundo inteiro tá passando, tá vivendo. E hoje eu resolvi gravar. Na verdade eu não estava conseguindo gravar também por conta algumas mudanças que ocorreram na minha vida, do Paulo aqui em Portugal, né? Para quem já sabe, ou para quem não sabe, né? A gente está morando aqui em Portugal já faz 2 anos e meio. E por conta dessa história do coronavírus, a gente também teve que fazer algumas mudanças, né? Nós estamos temporariamente em um lugar diferente do nosso habitual, da nossa casa. É um local muito bonito, que aliás vocês estão vendo aí de fundo, né? Olha que lugar lindo, gente. Porém, eu estava me organizando, né, para falar um pouquinho a respeito de algumas coisas, especialmente com relação à questão do momento que a gente está passando, né? A humanidade, o mundo está vivendo. E hoje eu preparei um artigo que eu vou colocar, vou soltar no blog. Já está pronto, já estava mais ou menos pronto e agora eu vou... deixa eu sentar aqui um pouquinho, deixa eu ver se dá para sentar aqui, né? Tava mais ou menos pronto. Ai, não, acho que não vai dar. E agora eu vou soltar. Mas assim, gente, como eu sou coach, eu tenho a minha missão é levar as pessoas realmente à reflexão e tentar encontrar, né, um equilíbrio, né, na sua vida, para ter uma vida mais realizada, mais sustentável. E esse artigo eu vou fazer algumas perguntas assim que vai falar um pouquinho, fazer refletir. Inclusive eu estou pensando de fazer tipo uma live onde eu possa conversar, interagir, que as pessoas possam participar. O que vocês acham também, se vocês puderem me falar o que vocês acham disso. Mas a questão é a seguinte, eu também tenho acompanhado, né, a situação do Brasil. Gente, eu não sei se vai dar para vocês verem lá no fundo. Olha, pera lá, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não dá para dar zoom nesse modo aqui, mas enfim. Que eu tô vendo aqui, lá no fundo, é a coisa mais linda, é o mar. Então, é o seguinte, eu tenho acompanhado, né, tenho falado com pessoas do Brasil, tanto amigos como familiares, e eu vejo que tem tido muita divergência de opinião em relação à questão do coronavírus, em relação à questão da quarentena. As pessoas estão muito divididas, né? E aí hoje eu fui pesquisar, fui tentar entender mais profundamente como é que funciona isso, porque eu não gosto de ter uma opinião, de dar uma opinião sem ter averiguação de coisas mais profundas, né? E o que eu percebi, gente? O Brasil sempre, eu tô fora do Brasil, mas eu sou uma brasileira, moro fora, mas eu continuo sendo brasileira, eu quero ver o futuro do Brasil de forma maravilhosa. Eu tenho familiares, tenho amigos, a minha história está no Brasil, a gente está construindo história aqui, sim, mas a gente tem uma história, a nossa pátria, né? E eu fico muito triste porque eu vejo que é sempre a mesma coisa, né? As pessoas ficam brigando por questões políticas, esquerda, direita, é aquela coisa toda. Sendo que, na verdade, o mais importante é chegar num consenso e para que o país realmente possa andar, né? Não é o momento de ficar brigando por política. Infelizmente, o povo brasileiro fica muito... falta conhecimento, não se aprofunda para entender o que está acontecendo. Então, eu vi que está existindo aí oposição por parte de governos, principalmente o governo de São Paulo, e que tem feito alianças com outros governos de outros estados, com a tentativa de romper
as leis que o presidente Bolsonaro tem instalado. Eu não sou Bolsonaro, eu não votei no Bolsonaro, então assim, eu não estou aqui para discutir política nem de forma alguma, mas eu quero ver o futuro do Brasil. Eu quero que realmente o futuro do Brasil seja bom, porque nós que estamos vivendo aqui fora, a gente consegue fazer um comparativo, a gente consegue ver as diferenças que existem de gestão, uma série de coisas. Então eu posso falar como brasileira, como cidadã, e também por estar fora e conhecer uma outra forma de política, enfim. Não digo que aqui é maravilhoso, tudo perfeito, não é nada disso. Mas infelizmente no Brasil existe muita intriga, muita oposição. As pessoas, elas ficam totalmente, como que eu vou dizer, umas contra as outras. Porque o fulano, o ciclano, e nessa história toda, o que que acontece? Os políticos, muitos, se aproveitam do momento, que é um momento delicado, um momento muito crítico, né? Nós estamos aqui, por exemplo, em Portugal, estamos em quarentena, já é o segundo período renovado, não tem previsão de quando que vai ser... voltar ao normal, né? Porque está muito complicado aqui na Europa. Só que o que que acontece? Nós estamos falando de um país, Portugal é um país que não, é uma pequena parte do Brasil. O Brasil é um país muito, muito grande. E isso me preocupou muito quando começou a história do coronavírus, porque justamente pela dimensão que o país tem. Se isso se alastrasse, o que que seria? O que que aconteceria? Graças a Deus que ainda não está tendo não tem muitos casos absurdos de vírus aí no Brasil, uma quantidade muito grande, mas muitos políticos, especialmente o governo de São Paulo, têm se aproveitado desse momento de fragilidade que o mundo está vivendo para tirar o foco, né, e querer contrariar a posição do presidente, que é o chefe de Estado, para quê? Para confundir as pessoas. E assim, com amigos e familiares que eu tenho falado, cada um tem uma opinião. Um fala, a gente não acha que não é certo trabalhar, tem que entrar na quarentena. Outros acham que tem que entrar na quarentena, não tem que entrar. Outros acham que tem que entrar. Agora, gente, é muito difícil, né? Eu fico imaginando a posição de um presidente que tem que tomar essa posição. Só que assim, aqui nós estamos de quarentena, sim, mas é um país muito menor, que tem como, digamos que frear muitas coisas. O Brasil é muito grande, né? E fica difícil frear, é um Titanic, eu usei essa metáfora, é como você frear um Titanic, imagina o estrago que isso pode causar, né, metaforicamente, nos motores de um navio tão grande como é o Brasil, né? E então eu fui averiguar e eu percebi, as pessoas estavam falando, Bolsonaro quer que todo mundo vá para a rua, não tá nem aí, quer mais que todo mundo se exploda, que ninguém, que todo mundo contrai o vírus, e na verdade não é isso, né? Eu fui pesquisar mesmo para saber se era isso, porque eu fiquei abismada. E o que que eu percebi? Que existe sim uma direção para ter uma quarentena vertical, é uma quarentena onde vai priorizar os idosos, onde vai manter mais afastados os idosos, as pessoas que estão no grupo de risco e tal, mas a economia em si, né, se ela parar, o Brasil vai ter outro problema muito sério, que é a violência, vai ter problema com depressão, enfim, vai começar a surgir coisas muito mais complicadas, então. E aí fica aquela coisa, né? Para tudo? Não para? Então, assim, eu como brasileira, que mesmo não estando aí, tenho acompanhado, tenho família aí, tenho os amigos, eu gostaria que as pessoas conseguissem perceber e se unissem em prol de entender a situação e não ficar entrando na politicagem, sabe, de pessoas de governantes que estão tentando fazer com que o governo ele seja prejudicado. Para quê? Para que tudo vá parar na conta dele. Ele é o culpado, a economia parou, tudo parou, o Bolsonaro é o culpado. Gente, não é esse o caminho. Agora é hora de se unir, agora é hora de somar as forças. E não é isso que eu tenho visto acontecer aí no Brasil. Então, eu, como cidadã brasileira, não estou morando aí, mas eu posso falar mais, até por conta de conhecer as diretrizes do Brasil e conhecer outras diretrizes. Eu peço, por favor, façam com que essa situação não se torne mais caótica. Compreendam, tentem se informar, entender o que está acontecendo. Eu não vou nem entrar em outros detalhes que eu fiquei sabendo que o governo do São Paulo está fazendo
com parcerias com pessoas da China, com governantes chineses, de forma assim um pouco reclusa, por conta dos seus interesses pessoais. Enfim, são coisas que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas, gente, prestem atenção, porque sempre é assim. Quando tem algo muito importante para ser tratado, sempre há uma situação que tira o foco do povo para aquilo, para poder, na verdade, está acontecendo uma situação muito mais complicada. Então, unam-se. Eu vi agora há pouco, recebi um WhatsApp dizendo que o Bolsonaro pediu para que seja feito jejum, oração pelo povo, pela nação, e eu estou totalmente de acordo, porque é um governo que ele tem suas falhas, tem, como todos os outros, porém, ele está pedindo intervenção maior, intervenção de algo soberano. Isso é maravilhoso, porque a gente até aqui não teve nenhum governo que realmente reconheceu a necessidade disso. Então vamos nos unir. Eu peço para que vocês, né, que estão aí mais presentes, porque eu estou fora, mas eu estou aqui também, estou orando, estou pedindo para Deus, estou clamando e pedindo para Deus, por favor, vá ao encontro. Eu sei que o Brasil tem sido muito poupado, Deus tem sido pelo Brasil, mas continuem orando, né? As pessoas que têm esse entendimento, essa sabedoria, e não deixa com que tudo isso venha a ser acabar. O Brasil não pode ficar na mão de outros interesses, né, que infelizmente estão rolando por trás disso. Existem governantes que estão tentando tirar o foco, né, colocar o foco no Bolsonaro, enquanto isso ele vai articulando outras coisas aí para praticamente vender o Brasil. Então, e render o Brasil nas mãos de pessoas, de outros governantes, de outras nações que têm interesses muito grandes de dominar o mundo. Que eu não preciso falar aqui, né? Que a gente sabe muito bem qual é esse governo que está acontecendo aí no mundo, né? A China, inclusive foi ela, através dela que começou o vírus. Agora ela tem a solução, né? Que coisa mais maravilhosa. Você vê que coisa, né, muito engraçada. Inclusive eu vi um post sobre isso hoje, falando exatamente, ou seja, o vírus começou lá e agora eles são os salvadores. Será que isso não tem alguma coisa por trás? Será que não é de se pensar? E os governantes que estão contra o presidente, indo contra e fazendo conchavos com políticos, com representantes do país que trouxe justamente que aconteceu tudo isso. Então, fica a dica aí. E com relação ao meu trabalho, que eu gostaria de fazer a reflexão do que o coronavírus, né, tá gerando, eu vou postar no blog, mas eu acho até interessante fazer a live, se vocês acharem que convém. Eu faço uma live para a gente poder falar um pouquinho mais do que o coronavírus está trazendo de efeitos colaterais positivos, ok? Então é isso, gente. Eu fiquei um bom tempo sem me pronunciar. Como vocês estão vendo, eu estou no meio da natureza, estou num lugar muito bonito, maravilhoso. Realmente estou afastada de tudo, de todos. Não é com questões profissionais mesmo, né, em relação ao Paulo e tudo. Deus preparou esse lugar maravilhoso, estou feliz por isso. E é aquilo, tive que me adaptar a essa nova realidade por enquanto. Não sei como é que vai ser depois disso, mas enfim, os cuidados têm sido tomados, a gente está realmente cuidando de tudo que é necessário, e eu peço para vocês também tomarem muito cuidado e realmente levar isso com muita seriedade, ok? Então fica aí o meu recado, né? É um compartilhamento de ideias e tal, e logo eu volto a postar mais algum conteúdo, tá bem? Obrigada, gente. Beijo, fica com Deus. Te cuidem, cuidem-se, hein? Cuidado com esse vírus. Beijo.